Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas Conexões da Manhã, sempre de segunda a quarta-feira, 7h45. Você vai me ver por aqui, trazendo conteúdo sobre parentalidade, sobre desenvolvimento infantil, sobre autoconhecimento, para que a gente possa evoluir juntas. Afinal, também sou mãe, também preciso evoluir um pouquinho todos os dias, né? Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Bom dia, Tani. Bom dia, Ferreira, Edione, Lise, Paulinha, Júlia, Maria, Grantunes, Ives, Fernunes, Rosiane, Mendes Oriana, Rotina Baby Raquel, Natan, Gerlândia, Aline Rubiana, quem mais? Cauana, Poliana, bastante nomes que eu não conheço, que eu não recordo ainda de ter visto por aqui. Jaque, bom dia Vanessa, bom dia Wislaine, bom dia Camila, Cibele, Valéria, Isabela, Iolanda, Júlia e todos os outros que vão entrar daqui a pouco, que vão assistir isso pelo YouTube, que de alguma forma vai receber esse conteúdo, seja qual dia for, ok? Nós estamos aí numa série trabalhando os tipos de perfis comportamentais, né, as características de cada pessoa, de cada personalidade, o que isso contribui, né, como isso contribui no comportamento, no pensamento, na forma de agir. E hoje nós vamos falar sobre a mãe e a criança estável, a mãe e a criança conforme. Então vamos lá. Primeiro, a mãe estável é aquela mãe mais calma, mais pacífica, que evita briga, que não gosta de estresse, que tem dificuldade em estabelecer regras, estabelecer limites, tá? Porque essa mãe estável, ela gosta mais da empatia, do diálogo, da conversa, tem um ritmo mais lento para tomada de decisão. É uma mãe mais zen, é uma mãe que gosta muito de se relacionar, é uma mãe que gosta de estar entre pessoas, mas ela é mais reservada, então gosta de estar entre pessoas, só que sempre procura sempre mais o mesmo grupo de pessoas, né? Eu tô falando da mãe estável pura. Existem as combinações de perfis, mas a estável pura ou a estável em intensidade muito alta é essa mãe. A estável, né, a mãe estável, que tem essa estabilidade como característica predominante no seu perfil comportamental, ela também tem dificuldade em opinar, em escolher, então ela sempre está em dúvida, ela nunca tem certeza do que fazer, ela sempre coloca em xeque aquilo que ela quer para ela, né? Tem dificuldade em se autovalidar, né? Em ter certeza, em ter convicção daquilo que quer, porque ela sempre fica pisando em ovos, não tem certeza se está certa, se não está certa, se está agindo direito, se não está agindo direito, acaba facilmente na permissividade, cede facilmente, porque o que ela quer evitar todo o tempo é a briga, né? É o conflito. Então imagina uma mãe estável com um filho dominante. O filho dominante tá lá fazendo birra, se jogando no chão, exigindo as coisas do jeito dele, e a mãe estável, ela perde o prumo, ela não sabe como agir. O que eu faço diante disso? Eu não tô acreditando que isso está acontecendo, né? E a mãe estável não sabe, não tem recursos. A mãe estável, ela também fala bastante, ela quer conversar, ela quer tentar ganhar as coisas no diálogo. E a criança dominante não tem paciência para aquele blá 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 blá, fica estressada, e aí a criança fica mais nervosa, e a mãe começa a tentar entender, tentar acolher, mas vai naquela, né, nos detalhes, nos mínimos detalhes, se perde muitas vezes nesses detalhes, perde o fluxo, né, do diálogo e da conversa, e isso vai causando um estresse ainda maior no ambiente, né? Mas essa mãe também, ela é muito carinhosa, ela é muito presente, ela é muito disponível, não só para criança, como para qualquer pessoa. É uma pessoa que adora ajudar os outros, adora se sentir útil quando está servindo alguém. Isso é uma qualidade nela, mas também pode ser um defeito, né? Pode ser um prejuízo, digamos assim, não um defeito, né? Um prejuízo, por quê? Porque o estável, ele normalmente sente que tá dando e não recebe. E às vezes ele se sente sobrecarregado, às vezes ele sente que ele não pode contar com ninguém, que tudo tem que ser ele. E às vezes ele tem alguns lapsos, né? Alguns momentos de solidão, de abandono, porque ele dá tanto e as pessoas estão tão acostumadas a receber e ele não cobra, ele não pede, ele tem receio de pedir, ele tem receio de dizer que ele também precisa, e as pessoas acabam acostumando a não dar para essa pessoa estável. E aí, em alguns momentos da vida dela, ela se sente sozinha.
Isso acontece na maternidade, acontece no casamento, acontece no trabalho, né? E essa cobrança excessiva, e o estável não quer reclamar, ele não quer exigir, porque ele foi doutrinado para ser bonzinho, né? E aí se eu reclamar, se eu exigir, se eu cobrar, eu deixo de ser boazinha. Então eu vou sobrecarregando, né, as minhas costas, os meus pensamentos, a mim mesma, e não consigo dar conta disso, muitas vezes explodo. Então vem às vezes as crises de ansiedade, depressão, dor de cabeça, entre outros sintomas que o meu corpo começa a apresentar, né? A mãe estável, ela consegue facilmente criar algum tipo de rotina, porque adora rotina, né? Adora criar uma sistemática para trabalhar, para agir, gosta de cumprir esse planejamento, né? Não chega a ser perfeccionista, não chega a ser exigente demais com a rotina, mas ela precisa de um passo a passo. Ela gosta de ter algo palpável na mão que diz para ela o que ela precisa fazer e como ela precisa fazer. Se ela tiver essa guia condutora, ela flui muito bem. A irmã estável, quando ela não tem essa guia condutora, ela precisa criar, ela precisa inventar, ela precisa descobrir, isso desestrutura, né? O estável, tudo que tira ele da zona de conforto, tudo que muda o fluxo, né? Eu preciso ser diferente, eu tenho que agir diferente, eu tenho que mudar de casa, eu tenho que mudar de trabalho, eu tenho que ser diferente, vai trazer um conflito interno, um desconforto interno, porque o estável busca zona de conforto, ainda que a zona de conforto não esteja tão saudável assim. É um lugar onde ele sabe que está pisando e ele se sente seguro. Então, mesmo que ele identifique que está precisando evoluir, que está precisando alterar, que está precisando ser diferente, é sempre um desafio para o estável ser diferente, mas não que seja impossível, ou que ele não consiga. Mas ele vai precisar de apoio, de encorajamento, de acolhimento para conseguir mudar, né? A mãe estável tem total condições de estabelecer limites para um filho dominante, por exemplo, ou para um filho influente. Ela tem total condições de mostrar a sua autoridade, mas ela vai precisar sair dessa zona de conforto, entender que desagradar as pessoas é uma necessidade nesse momento, que às vezes o filho se sentir frustrado, se sentir chateado, chorar, não significa que ele não goste dela, e entender que isso, ela tem que diferenciar essa emoção dela com a educação do filho para ela conseguir estabelecer isso, né? A mãe estável se cobra muito se ela acha que o filho vai sofrer, ela se cobra muito se ela acha que está causando algum tipo de frustração na criança, porque como ela evita conflito a todo e qualquer instante, uma briga, um limite, né? Punição é natural do estável se sentir cobrado, tá? Mas um limite com respeito mesmo, ele já liga um alerta para aquilo e ele já acha que tá agindo errado, que não é assim, porque ele quer evitar a guerra, ele quer evitar o conflito, ainda que o conflito seja necessário, né? Ainda que precise existir o choro para a criança adquirir resiliência, ainda que precise, ele quer evitar isso, mesmo que ele possa ser base, mesmo que ele possa apoiar, ele ainda quer evitar isso. Então precisa ter tempo, né? Precisa ter paciência com a mãe estável, para que ela crie aí uma rotina onde ela consiga avançar em pequenos passos. O ritmo do estável é sempre mais lento do que o ritmo de outros perfis, ok? A criança estável tem uma tendência a ser mais introspectiva, mais quietinha, mais boazinha, tem uma tendência a ceder o tempo todo, ter dificuldade em ocupar o seu espaço no ciclo social. A criança estável, ela tem dificuldade em opinar, tudo pra ela tá bom, tanto faz, não sei. Isso vai prejudicando, né, a autoestima e a autoconfiança dela. Alguns pais acham isso muito bom, porque eles teoricamente não têm tanto trabalho para educar, porque a criança acaba aceitando tudo, ela se torna uma criança muito compassiva, muito boazinha mesmo. Outros pais se preocupam porque é uma criança que não se impõe, que não conquista, né, que está sempre mais apática. A criança estável, normalmente, ela não dá muito trabalho pra gente em relação ao comportamento, porque ela tá sempre mais na dela, cedendo, deixando, contribuindo, colaborando, sendo empática. Então é uma criança muito boazinha, uma criança que todo mundo quer por perto, que os amigos gostam, mas muitas vezes sofre também calada, não consegue falar de si, né? O estável, ele tem dificuldade, tanto a criança quanto o adulto estável tem dificuldade em falar dos sentimentos, do que ele está sentindo, de como ele pensa, porque tem dificuldade de olhar para dentro dele. Ele está tão preocupado com os outros que ele tem dificuldade de olhar para dentro dele. A criança estável, ela precisa de estímulo.
ela precisa de apoio e também de muita paciência para que ela possa dar pequenos passos em busca da autoestima, da autoconfiança, da resiliência. Não adianta a gente tacar ela na fogueira e deixar que ela se queime. A gente precisa ir mostrando os passos e ter muita paciência para que ela consiga ter confiança para caminhar, né? Porque ela não tem maturidade diferente do adulto. Eu mostro, ele entende, eu crio uma meta e vou oferecendo recursos para ele cumprir essa meta de grão em grão. A criança, por mais que eu faça tudo isso, ela não tem maturidade para entender que aquele objetivo vai levar ao sucesso, vai levar à evolução. Então, muitas vezes ela desiste do processo. Então, eu tenho que ter mais paciência para conduzir, certo? E aí, alguém se viu na estabilidade como mãe, né? Eu sendo estável como mãe ou eu tendo um filho estável? Conta aqui pra mim, quem tá aqui assistindo, quem se viu nesse cenário da estabilidade, né? Por isso que a gente precisa estudar para educar, para que uma criança estável, ela possa ter condições, né, de ser um grande líder se ela tiver vontade, de trabalhar como influenciadora em qualquer área que ela for atuar, se ela tiver vontade. E a mãe estável precisa estudar porque ela precisa estabelecer base, limites, né, segurança para a família. Uma mãe estável que não estuda, ela não é base de segurança, ela é uma base de instabilidade. E isso é comprometedor em relação ao desenvolvimento emocional e psíquico da criança, tá? Por isso que é muito importante entender o que me abastece, entender como eu funciono, para eu aprender a flexibilizar e agir certo na hora certa. Tem gente colocando sim, com certeza, Aline, eu e meu Murilinho. E é isso aí, é legal a gente ir identificando pra gente ir, né, juntando aqui os pontinhos na nossa cabeça. E tem a mãe e a criança conforme, né? Claro, gente, que eu tô trazendo bem superficial, pincelado isso aqui, porque isso é conteúdo para 4, 5 horas. Por isso que dentro da nossa mentoria que eu vou abrir de análise de perfil comportamental, a gente vai trabalhar um sábado à tarde inteira, né? Das 2 às 5, 6 horas da tarde, pra gente conseguir falar, aprofundar, trazer mecanismos e ferramentas pra gente conseguir atuar e evoluir dentro do nosso perfil comportamental, tá bom? Mas simplificando, o último perfil é o conforme. O que é o conforme? Então, a mãe conforme é aquela mãe que ama a regra, né? Que ama ter as coisas no controle dela. Aliás, ela precisa disso para se manter em paz. Então, a mãe conforme ela é exigente, ela cobra bastante, as coisas precisam ser do jeito dela, ela tem dificuldade em lidar com a desorganização, ela tem dificuldade em lidar com o imprevisto, ela odeia imprevisto. A mãe conforme, ela precisa das coisas ditas, explicadas, né, vistas, para que ela entenda, pense no que pode dar errado e já pense numa solução para aquilo. Então, nunca venha surpreendendo uma mãe conforme se ela não está no processo de evolução. Se ela está no processo de evolução, ela tem condições de lidar com a surpresa, com o imprevisto. Mas se ela não está em condições, se ela não está trabalhando isso nela, a mãe conforme não consegue lidar com imprevistos, com surpresas, né, com mudanças de rotina. Isso desestrutura ela demais. A mãe conforme, ela é preto no branco. As coisas são assim, então tem que ser assim. Então, a mãe conforme, se você diz uma coisa pra ela, se eu te ensino algo, você é conforme, tá? Mãe, e eu te ensino, você tem que fazer assim, 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 a mãe conforme vai falar, ok, vou fazer, então, quando começo, amanhã, se ela virar a chavinha, ela quiser começar, ela vai seguir o passo a passo. E aí, tudo que foge disso, pessoas que procrastinam, filhos influentes, né, que acabam, não quero, tô com preguiça, não gosto, que não tem foco, que não tem disciplina, ativa gatilhos dessa mãe conforme. Porque essa mãe conforme, ela é racional. Quando ela tem que fazer, ela faz. Então, ela não consegue entender como é que o outro fica lá enrolando, procrastinando, contando historinha. A mãe conforme vai ter dificuldade em ter empatia pelo outro, porque ela é tão racional, ela é tão prática, ela é tão objetiva, que ela não consegue entender que às vezes as emoções tomam conta da gente e a gente acaba errando pelas emoções, porque ela é racional, ela não envolve a emoção dentro do comportamento dela. Então ela tem dificuldade em validar isso também. A decisão que ela toma, ela vai atrás dela. A criança, o marido, o amigo, os pais, que acabam sendo mais emotivos, mais sensíveis, irritam uma mãe conforme, porque ela falta sensibilidade nela, no olhar dela para com o outro. Isso é prejudicial porque a gente acaba não conseguindo acolher.
tá? A gente acaba cobrando demais a criança e isso é prejudicial no desenvolvimento, porque para você funciona no preto e no branco, mas às vezes para o seu filho não. Ele pode ser estável, ter um ritmo mais lento, ele pode ser influente, ser mais sensível, ele pode ser dominante e não querer seguir suas regras porque ele gosta de ter liberdade. Então a gente precisa entender o outro para saber como a gente deve agir. A mãe, conforme ela é muito exigente com ela mesma, ela se cobra demais, ela se pune quando ela erra, ela não gosta de errar. E quando ela erra, ela se tortura, né? Ela não acredita que ela fez isso, porque ela evita a todo e qualquer custo o erro. O erro para ela é algo inaceitável. Então, quando ela se vê errando, é muito doloroso, né? Machuca demais, fere demais. Então, existe uma autocobrança em cima dessa mãe. E essa autocobrança pra cima dela, às vezes, respinga na família. Porque eu também acabo cobrando meu filho, cobrando meu marido, cobrando minha filha, cobrando um parente, cobrando alguém para que a minha vida flua numa rotina que faz bem pra mim. Só que às vezes não vai fazer bem para o outro que mora comigo. Então, ela tem que aprender a dividir isso, a minha necessidade, aquilo que me abastece, aquilo que faz bem para mim e aquilo que faz bem para o outro. E conseguir ser diferente, dar para o outro que o outro precisa, sem deixar de ser quem eu sou. Esse é o grande diferencial de quando eu aprendo sobre perfil comportamental, né? De quando eu evoluo, conseguir dar para o outro o que ele precisa, sem deixar de ser quem eu sou. E a gente aprende isso dentro da mentoria. Quando eu estou explicando isso para você, vendo o relatório, estudando os gráficos que aparecem ali e vocês começam a aprender sobre isso, tá? E é muito importante estudar sobre isso para que a gente possa evoluir. E a criança conforme, Gabi? A criança conforme é uma criança que tem muita tendência a agir com uma agressividade e às vezes a gente acha que ela é dominante. Por quê? A criança conforme precisa das coisas do jeito dela, ela também é sistemática, ela é perfeccionista, ela é exigente, ela é metódica. E o que acontece? Às vezes ela briga para que as coisas sejam do jeito dela, mas não porque ela quer estar na liderança, é porque tem um porquê. Tem um porquê das coisas que as coisas precisam ser assim. E ela não consegue flexibilizar. Né? Por exemplo, ela pegou um brinquedo e deixou organizado na sala e para ela precisava ficar na sala e você foi arrumar a sala e tirou aquele brinquedo do lugar. A criança, conforme ela vai ficar muito brava se você tirou o brinquedo do lugar. E não é porque você pegou o que é dela, não é porque ela quer mandar no ambiente, porque tinha um porquê do brinquedo estar ali. Tinha uma pré-organização na cabeça dela, tinha um objetivo daquilo estar daquele jeito. E aí se você vai lá e mexe sem comunicar, você muda a rotina criada na cabeça da criança. E quando você muda essa rotina criada na cabeça da criança, ela se desestrutura. É igual a mãe conforme. Se você muda a rotina dela, então ela acordou de manhã e ela pensou que ela vai acordar, ela vai tomar café, daí ela vai fazer um exercício, vai estudar, ou vai cuidar da casa, vai levar os filhos para a escola, à tarde ela vai trabalhar. Ela criou uma métrica, né? Um sistema dentro da cabecinha dela. E de repente chega um maridão influente, né? Um maridão influente e fala assim, eu vou vir para casa hoje mais cedo e a gente vai almoçar em outro lugar. E ela fala, não, eu não vou. Ele fala, como não? Vamos abrir um restaurante novo, a gente vai almoçar ali. Não vou. Eu tenho que levar as crianças pra escola, eu programei isso, eu vou fazer isso. Aí o maridão influente fica, mas pelo amor de Deus, depois você faz, amanhã você faz. Não vou fazer. E aí começa o conflito, porque ela já se desestrutura dentro dela, porque se ela planejou aquilo pro dia e chega alguém tentando mudar aquele dia, ela tem muita dificuldade em absorver isso como positivo, porque ela acredita que algo pode dar errado. Algo possa dar errado e ela quer evitar esse erro, então ela prefere manter essa ordem, essa sistemática, que ali nessa sistemática, nessa ordem ela flui bem, ela tem controle da situação, né? Ela sabe que ela não vai se perder no meio daquilo. Só que daí ela esquece que a flexibilidade ela é boa e torna a vida mais leve, a empatia ela é boa e torna a vida mais leve, que se arriscar é importante, né? E pode te trazer momentos agradáveis, memórias positivas, porque conforme dificilmente ela vai ousar, se arriscar, mudar, ela vai seguir sempre do mesmo jeito se ela não evoluir. E o conforme não vive sozinho, né? Ele vive com outros e muito provavelmente se você é conforme dentro de casa, você tem um marido influente, provavelmente, ou estável, porque é ele que te traz o equilíbrio da tua vida, só que também é o teu maior conflito. Ele
ou o teu filho, né? Ou no caso do homem, se o homem é conforme, é a mulher que é influente, ou é estável, ou é dominante, ou o filho, que é para trazer um certo equilíbrio na vida, para que a gente possa evoluir. Então a criança conforme, a gente precisa dizer os porquês, explicar para ela, conduzir, ser flexível. Se ela entender os porquês, ela se torna muito compreensiva, né? Ela se torna muito educada, disciplinada, mas se ela não entender os porquês, se isso for enfiado goela abaixo dela, ela vai se tornar agressiva, brava, antissocial. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Estimular a socialização dessa criança conforme é extremamente necessário, porque senão ela tem uma tendência a ser uma criança muito introspectiva, muito reservada. Então é importante estimular isso para que ela possa se relacionar e não acabe acentuando alguns comportamentos que lá na frente vai ser prejudicial para o desenvolvimento emocional e psicológico dela, tá bom? E a gente colocando aqui, é tudo conforme, Lucinete, exatamente, o equilíbrio. Gente, e por que é importante estudar sobre isso? Porque dentro de uma casa existem vários tipos de perfis. Embora em alguns lares a gente veja, né, que uma família inteira é de um jeito, a maioria dos lares existe uma mescla, né? Então uma mãe é dominante e influente, o pai é conforme e estável. E aí como é que eu lido com o casamento, com a educação do meu filho? Como é que eu lido com a minha criança? Como é que eu resolvo isso, né? Às vezes o meu filho é bem diferente de mim ou bem diferente do pai, ou é igualzinho, a gente bate de frente, como que eu lido com isso? Então, a educação respeitosa, ela funciona para qualquer perfil. Mas por que às vezes funciona para um e não funciona para o outro? Porque a comunicação que você dá para a criança, a forma como você fala com ela, faz total diferença. Um dominante, não adianta você ser muito doce, né? Muito sensível, ou falar demais com ele, porque ele vai ficar no blá, 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 vai fechar para aquilo, não vai ouvir o que você está dizendo. Então você tem que ser mais objetivo, mais prático, mais firme na fala, para que ele valide o que você está falando. O influente, ele já precisa do acolhimento, ele já precisa da doçura, da empatia, mas você também tem que dar um encorajamento nele, senão vira vítima. Então você tem que conseguir equilibrar a sua comunicação para ele não se vitimizar, para ele não perder o foco. O estável, você já tem que encorajar mais, só que se você tacar ele na fogueira, se você colocar ele lá para ver o que acontece, ele vai se sentir inseguro, isso vai trazer inadequação. Então você tem que aprender a dar passo a passo, mostrar, incentivar, validar comportamentos para que ele perceba que valeu a pena. O conforme, você tem que ensinar mais, ser mais maleável, flexibilização, mostrar que o erro também é bom e trazendo isso para o conceito de desenvolvimento, de educação da criança, da mãe, para que eles possam relaxar mais, se socializar melhor, receber, né, tudo que for diferente, os improvisos, as surpresas de uma forma mais leve, para que tire um pouco o peso das costas de ter que seguir, de ter que ser perfeito, de ter que dar conta. E isso faz com que a criança se desenvolva melhor, a gente evita doenças psicossomáticas, a gente evita patologias, a gente evita dores físicas, dor nas costas, dor de cabeça, dor nos ombros, gastrite, tudo que o corpo somatiza porque a gente não se entende. E às vezes a gente interpreta que quem a gente é errado, né? Quem eu sou é errado, eu preciso ser aquilo que o outro diz que eu tenho que ser, porque todo mundo me rotula. Por falta de entendimento dos perfis, existem os rótulos, né? Um conforme vai rotular um influente de desorganizado, de inconsequente. Um influente vai rotular um inconforme de chato, de bravo, né? Um dominante vai rotular um estável de lerdo, de preguiçoso. O estável vai rotular um dominante de estressado, de arrogante, de ignorante. Tá entendendo? Então a gente tem que entender os perfis para parar com os rótulos, entender a característica e o combustível de cada um. Sem entender isso, por mais que você estude a disciplina positiva, você pode aplicar o método, a comunicação, a ferramenta inteligente de educação de uma forma equivocada. Por isso que é preciso, e no meu trabalho eu não abro mão de trazer os tipos de perfis comportamentais, porque isso faz toda a diferença na hora de aplicar uma conduta respeitosa de educação, ok? Garantones colocou, sábado fomos em um restaurante e tinha um brinquedo, meu filho estava se divertindo. Aí passou um tempo, meu marido disse que já deu a hora dele dormir, temos que ir embora. Isso, né? Estabelecer as regras depende muito, né? Comunicar essa retirada do ambiente que está agradável naquele momento,
também é diferente para cada tipo de perfil. Tem crianças que explicando os porquês, ela já entende, ok, vamos embora. Tem criança que você precisa validar o comportamento e dizer o que tem lá em casa para motivar ela a sair, depende da idade, depende de uma série de fatores, mas quando você entende o perfil dessa criança, você vai direto ao ponto. Então, a forma como você faz é mais assertiva quando você conhece os temperamentos, os perfis comportamentais dentro de uma profundidade, tá bom? Dica de livro que traz esses perfis: tenho vivido esses conflitos, muitos problemas e acho que estou com crise de ansiedade. Provavelmente está vivendo um adaptado, tá? Existe o gráfico do nosso natural, que a gente é genética, e existe o gráfico do nosso adaptado, que a gente acha que deveria ser, ok? E aí esse deveria ser, se não for consciente, eu não aprender a voltar para o meu natural de vez em quando, com os recursos que eu tenho, que eu preciso, que eu me abasteço, que isso tudo sai no relatório, eu acabo desenvolvendo doenças psicossomáticas, eu acabo desenvolvendo transtornos e crises. Por isso que é muito importante. Então eu convido, gente, vocês, tá, a estarem comigo nessa mentoria. Quem não tá no grupo do WhatsApp, eu vou subir de novo, arrastar para cima, entra no grupo de WhatsApp, lá eu vou divulgar para vocês como vai funcionar, quando vai ser, qual a forma de pagamento, quantas pessoas vão participar, se é só para o marido, se é só para a esposa, se é para o casal, se é para os filhos. Vou explicar tudo certinho lá pra vocês e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de dar um passo nessa evolução, de estudar comigo um sábado à tarde toda, vai ser das 2 da tarde até umas 5, 6 horas. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para o casamento, para a maternidade, para a vida profissional, para a vida pessoal. É uma delícia. Eu amo estudar perfil comportamental. Eu adoro entender sobre isso, eu adoro falar sobre isso, porque isso mudou a minha vida, isso mudou o meu casamento, isso mudou a minha maternidade. Se eu não estudasse sobre isso, eu não seria uma mãe acolhedora para o meu filho, porque eu tenho um filho influente e eu tenho uma personalidade completamente oposta a dele. Se eu não entendesse isso, eu ia cobrar dele o tempo todo e eu ia faltar muito com a empatia. Então, porque o comportamento dele ia ser sempre diferente demais para mim. Hoje eu entendo quem ele é, a característica dele, como Deus sonhou que ele fosse, pensou para ele, né? Aqueles comportamentos. Eu consigo estimular, potencializar habilidades ao invés de proibir, inibir, ferir aquilo como se fosse bom pra mim e não fosse bom pra ele, ok? A Jaque tá dizendo eu fiz e meu marido também tá indicando, né, que foi muito bom, ajuda muito, podemos tirar as dúvidas depois com ela na mentoria. Eu também indico, meninas, é diferente fazendo a mentoria. Olha lá, viu só as meninas que já fizeram. Jaque do céu, você é IC, olha lá, as meninas que já fizeram compartilhando aqui, socorro, evoluindo muito por aí, né? Que bacana. Aline, eu sou IC, só Deus na causa. Mudou minha vida conhecer os perfis. Foi só o começo. E a Jaque disse, é muita Gabi na mente, né? Façam, meninas, vale a pena demais. Então, ó, elas estão aqui. Não pedi para elas estarem divulgando isso para vocês. Elas estão falando de coração mesmo, porque foi bom. Eu tenho certeza que foi bom. Eu não tenho dúvidas disso. É por isso que eu falo para vocês que vale a pena investir e participar desse grupo, tá? Eu atendo no individual também. Dá para fazer a mentoria de análise de perfil no individual, mas ela é mais cara. É mais caro, você vai pagar o teste, vai pagar o horário da consulta. E quando a gente está no grupo, você paga apenas o teste e eu atendo todo mundo junto. E a vantagem de se fazer em grupo é que a gente acaba estudando um pouquinho de todos os perfis. E isso dá uma visão mais ampliada pra gente de socialização, de entender o outro. A gente começa a entender pai, mãe, tio, tia, irmãos, marido, filhos, papagaio, periquita. A gente entende todo mundo, porque até os animais acabam pegando um pouco dos nossos perfis, gente. E é muito gostoso mesmo, tá bom? E é isso que eu queria passar pra vocês. A importância de estudar para educar, a importância de conhecer sobre os perfis, a importância de saber como eu aplico uma ferramenta com cada tipo de perfil comportamental, porque isso faz a diferença na hora que você está estudando. Então, quem tiver interesse, eu vou soltar meus stories, entra no grupo. Quem tá vendo esse vídeo depois, já acabou a mentoria, já passou o grupo, manda um direct pra mim, quero entender mais sobre isso, quero conhecer mais sobre esse trabalho, Gabi, mas eu não pude participar do grupo, eu vi essa live, já passou do tempo. Manda um direct pra mim no Instagram, entra no link da bio, conversa com a Anadel, eu atendo no individual também. E a qualquer tempo, qualquer momento, é sempre hora de evoluir, de estudar pra educar, porque não é sobre perfeição, é sobre evolução. Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus.
Ótimo restinho de semana, ótima quarta-feira, cheio da presença de Deus, e a gente se vê aí nos stories, nos posts, e para quem tá no grupo de WhatsApp, a gente conversa mais por lá, tá bom? Beijo, fui!